Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, às terças vamos trazer mais um vídeo da nossa série Comprar ou Vender, onde eu trago aqui uma avaliação, uma análise do setor de análise da Capitalizo de algumas ações, tanto com uma visão de médio prazo, quanto com uma visão aí de longo prazo. Já deixo o convite claro para quem não é inscrito se inscrever no canal. Para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. E não se esqueçam de aproveitar nossa promoção de Black Friday, que termina no final do mês de novembro. Quem quiser comprar os nossos produtos à vista, né, tem 50%, só usar o cupom BLACKCAP e pagar no boleto. E para quem quiser 40% de desconto pagando em até 12 vezes no cartão, utilize o mesmo cupom aqui, o BLACKCAP. Vou deixar para vocês no nosso canal do Telegram. E depois vou falar sobre duas das nossas estratégias, né? Uma nossa carteira de criptoativos e também o rastreador de tendências aqui, que é a nossa estratégia de médio prazo, que inclusive vai estar presente aqui nesse quadro, tá? Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre PetroRio, né, pessoal, que deu uma recuperada boa aí nos últimos 3, 4 dias, né? A gente não pode esquecer que o momento de PetroRio é bastante interessante, das empresas de petróleo aqui no Brasil é a nossa favorita. Claro que a gente tem que ter um cuidado, especialmente no longo prazo, porque o petróleo é cíclico, né? Então, se a gente comprar no momento errado, né, pode ser que a gente amargue aí algum tempo com essas ações desvalorizando, né? Por outro lado, o momento do petróleo é muito bom, a gente tem uma estimativa positiva, né, principalmente com essa questão aí de oferta e demanda, né? Os grandes produtores não estão com muita vontade de aumentar a produção, tem essas questões ESG também que fazem com que essas empresas invistam menos pensando no futuro e, claro, isso traz uma pressão nos preços e no curto prazo a demanda vem subindo bastante, né? Principalmente na zona do euro, nos países asiáticos como o Japão, nos Estados Unidos, porque como a situação em relação ao Covid está normal, as pessoas querem viajar e o consumo aumentou bastante, tá? No curto prazo, aí, o que a gente tem interessante, que também pode impactar bastante no longo prazo, é a questão do campo de Albacora e de Albacora Leste, onde o consórcio da PetroRio vai negociar com exclusividade aí com a Petrobras, tá? A gente estima que caso eles saiam vencedores aqui, a produção da PetroRio possa aumentar em pelo menos 120%. Então, é um negócio bem interessante nesse sentido, tá? Lembrando que no longo prazo, né, PetroRio já foi uma empresa bastante problemática na época que ela era HRTP, dava poço seco, né? Eles tentaram extrair petróleo na Namíbia, no Amazonas, né? Era bem complexo essa questão, e hoje basicamente eles trabalham aí com campos mais maduros, né? Onde existe uma dificuldade bem menor de extração, uma segurança maior, e a empresa, né, com polêmicas à parte, aí vem se reestruturando bem. Tanto que quando a gente olha aqui, o custo de produção vem caindo de maneira consistente desde 2017, a posição de caixa vem aumentando à medida que a dívida da empresa vem caindo e a produção vem aumentando também. Então a gente tem aqui 4 pilares bastante interessantes que podem ajudar na sustentação aí da PetroRio no longo prazo, né? Hoje a gente entende, né, que é um ativo interessante, tanto pensando no longo prazo, quanto para quem pensa aí também em médio prazo, tá? Lembrando, né, pessoal, quando eu comento que é interessante, não necessariamente nós temos uma recomendação, tá? Pensando mais no médio prazo, nós temos sim uma recomendação de PetroRio. Nós, essa semana, aí, aproveitamos para colocar de novo no rastreador de tendências, na carteira do rastreador. PetroRio tinha dado uma estilingada aqui para cima, né, uns 30% ali em setembro, depois caiu e conseguiu segurar aqui na casa dos R$21, que é o que a gente chama de suporte, e que era em cima de uma linha de tendência de alta também. A operação já passou do ponto de entrada, né? Mas caso ela volte ao ponto de entrada, nós vamos encaminhar novamente. Então, pensando no médio prazo, nós estamos posicionados em PetroRio pela estratégia do rastreador e esperamos que a ação continue aí seu movimento altista, tá? Lembrando, né, pessoal, que para o longo prazo nós temos outras recomendações temos outra recomendação, principalmente o que a gente olha mais são as petroleiras estrangeiras, né? Que estão bem interessantes também e vão pagar dividendos gordos, tá? Aqui nós temos Melios, né, pessoal? Melios, no curto prazo, né, pessoal, nós temos uma queda generalizada aí de techs, né? Os balanços fracos,
muitos bancos de investimento rebaixando as fintechs, como o PagSeguro, Stone. Banco Inter, apesar das notícias boas dos últimos dias, também vem caindo forte, e com a Melius aí não é diferente, né? Lembrando que a empresa anunciou prejuízo, mas aqui isso não é tão importante, né, pessoal? O que é importante hoje para a Melius? É a questão do crescimento, né? Porque o intuito da Melius é colocar a quantidade máxima de clientes que eles puderem para dentro, né, como diz o outro, para vender produtos e serviços aqui para esses clientes. Operacionalmente é isso que eles estão fazendo, né? A gente olha a parte de contas totais, estão abrindo aí 30 mil contas por dia útil. Usuários ativos subiu 168% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Novos compradores também subiu 191%. E para quem gosta da Melius, né, tem que olhar mais essa questão operacional, até porque é difícil, né, fazer alguma estimativa de geração de caixa, de lucro, dividendos, então nem se fala, porque o intuito da empresa, o foco é crescimento, né? O GMV cresceu bastante, tá? Então é isso que importa mais. Lembrando que recentemente eles anunciaram o rompimento da parceria com o Banco Pan, que vinha desde 2019, e a partir do ano que vem, com o lançamento do novo aplicativo, eles vão passar a oferecer o cartão de crédito de emissão própria, tá? Um cartão de crédito digital. No curto prazo, isso pode trazer um pouco mais de pressão também, né? Já que entraram vários clientes aí para a Melius, né, com essa parceria, mas já era esperado, né? Tanto que a Melius recentemente fez a aquisição aí do Banco Acesso justamente por isso, para fazer tudo dentro de casa, tá? Pensando no longo prazo, como é uma empresa muito nova na bolsa, não é muito, é nova principalmente na bolsa, não é muito estilo aqui do pessoal da análise recomendar principalmente essas empresas que a gente tem dificuldade para entender sobre lucro e geração de caixa, tá? Nós temos recomendações de fintech que já dão um monte de lucro, já dão um caminhão de geração de caixa, sim, principalmente no exterior, tá, pessoal? Aqui no Brasil a gente tem que cuidar muito com as fintechs, eu já comentei algumas vezes, né? Nós temos mais fake techs do que fintechs. São empresas que, se o juros subir demais, a inflação subir, a economia não crescer, né, a gente não sabe se elas vão se sustentar, até porque tem muitas que só estão se sustentando porque recentemente fizeram um IPO, né? E no melhor dos casos, caso a gente tenha esse cenário negativo de juros, inflação e crescimento baixo, são empresas, né, que não vão conseguir crescer, tá? Então a gente fica com os olhos bem abertos em relação a essas companhias e pede muito cuidado para todo mundo também. Então, para o longo prazo, não é um ativo que hoje o pessoal da análise recomendaria, tá? Eu já comentei algumas vezes aqui com uma visão mais de médio e curto prazos. Na estratégia ali que eu comentei do rastreador, nós nunca fizemos operação na Melius. Eu acho que o pessoal mandou só uma operação já aqui por swing trade, que é operações mais curtas. Eu acho que durou uma semana a operação, tá? E o que nós tivemos aqui graficamente, né, pessoal? Uma tendência clara de alta aqui de março até agosto. Essa tendência terminou e continua dentro de uma tendência baixista, tá? Hoje o pessoal da análise só mandaria compra se, vamos supor, né, fosse o caso aqui da gente recomendar Melius, se ela se sustentar acima desses 13,70. Para baixo aqui não tem sustentação nenhuma, tá? Então, no caso da Melius, hoje nós não temos recomendação de compra pensando no longo prazo, e também aqui só recomendaríamos, né, caso ela tivesse ali acima dos 13,70, né? Mas já caiu bastante, né? Se a gente pegar da máxima ali para a mínima, já caiu em torno aí de 73%, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Lembrando que quando eu falo nessas estratégias de médio prazo, eu falo sobre o rastreador de tendências, que são essas operações que costumam durar de 3 a 6 meses. Nunca fechamos negativo. Em algum ano vamos fechar, mas ainda não aconteceu. Esse ano está com 39,4%, 1.961% desde 2017 contra 71% do Ibovespa. E também, acabei pulando aqui, e também eu fiquei de comentar sobre a nossa carteira de criptoativos, tá? A gente recomenda Bitcoin desde o ano passado, e em março desse ano aí nós montamos a nossa primeira carteira de criptoativos, e justamente o objetivo dessa carteira é bater o Bitcoin. Então a gente tem uma posição de longo prazo dentro da carteira e o que a gente chama de uma posição mais tática, né, para tentar pegar alguns movimentos aí de curto prazo, e mesmo nesse prazo curto, de março para cá,
a gente está com uma rentabilidade de 115% contra 11% do Bitcoin, mesmo o Bitcoin também fazendo parte aqui da carteira, né? Então é interessante para quem quer iniciar os investimentos, ter 5, 10% da carteira aí em criptoativos, é uma opção bastante interessante. Então não esqueçam de utilizar o cupom. Aqui na descrição vão ter os nossos produtos, vão ter os nossos contatos. Qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail ou então uma mensagem ou um áudio pelo Telegram ou pelo WhatsApp, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!